O homem é um ser que vive em sociedade, não muito diferente dos outros mamíferos. Todos nós temos amigos, talvez família, colegas de trabalho. É praticamente impossível um ser humano estar completamente sozinho, sem nenhum outro ao redor. Mas, ao mesmo tempo, em nossa sociedade, nós temos algumas divergências. Nem todos nós somos iguais. Alguns de nós têm hábitos estranhos, hobbies incomuns. E quem sabe o seu vizinho, o seu colega de trabalho, talvez até um irmão seu, não seja um assassino escondido. Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurorius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje eu vim lhes contar um conjunto de contos do mestre do horror Junji Ito sobre um tema incomum. Porém, eu não vou contar ele primeiramente para vocês. Quero que vocês vejam esse vídeo comigo contando todas essas histórias e no final, adivinhem qual o tema que interliga todas elas. E tal conjunto de histórias se chama Contos de Horror da Mimi. Contos de Horror da Mimi é um mangá de terror do mestre do horror Junji Ito, que eu acho que dispensa apresentações, sendo um dos maiores mangakás de horror da história. Tal mangaka tendo ilustrado e adaptado um conjunto de histórias do livro japonês Shin Mimibukuro, que, se você não sabe, é um livro de horror que coleciona diversos relatos assombrosos do cotidiano japonês. E tal adaptação do Sr. Ito foi publicada aqui no Brasil em 2022 pela editora Darkside, nessa edição que vocês estão vendo aí na tela. Agora, com o devido contexto dado, vamos direto para o primeiro conto dessa antologia assombrosa. A Coisa em Cima do Poste é um dos contos mais curtos desse conjunto, mas ele serve para nos apresentar nossos personagens principais que nos acompanharão pelo resto desses contos assustadores. A protagonista, Mimi, uma jovem mulher lá pelos 20 anos que ainda está fazendo a faculdade, e seu namorado, Naoto, que é um cara comum, um tanto quanto cético, e não acredita quando Mimi diz que vê fantasmas, espíritos e outras coisas estranhas. E aqui, os dois estão andando de carro num dia chuvoso com tempo instável, até que, de repente, Mimi, no banco do passageiro, acaba vendo algo muito estranho, uma silhueta agachada em cima de um poste. Avisa Naoto que, ao olharem melhor, é uma senhora de idade muito bizarra, com um rosto grotesco, quase não humano. E ao se depararem com aquela visão aterrorizante, Naoto, que estava dirigindo, pisa no acelerador para tentar despistá-la. Porém, de repente, a mulher aparece no retrovisor como uma verdadeira assombração que era, o que faz os dois frearem o carro e ela é jogada para frente. Porém, ao saírem, nenhum dos dois avistou a velha. Eu sei, é um conto bem curto e não muito assustador, mas relaxem, a maioria deles não é assim. A única coisa interessante de analisar nesse conto é que ele explora aqui um medo japonês muito interessante de velhos. Sim, eu não tô brincando. Tem muitos contos, relatos e lendas urbanas japonesas sobre senhoras de idade sinistras. Só para dar uns exemplos para vocês. Temos Yamalba, que é uma bruxa da montanha que de vez em quando desce dela para devorar viajantes. Temos Onibaba, que traduzindo significa literalmente velha demônio, que geralmente retrata uma idosa canibal que engana pessoas para devorá-las. Ou Tatsueba, uma velha sobrenatural associada ao pós-vida, que espera os mortos às margens do rio Sanzu e tira as roupas das almas para julgar seus pecados. Além, é claro, de velhas corredoras, que foi adaptado no mangá Dandadan, com aquela personagem que eu sempre esqueço o nome, e vários outros exemplos. Como essa senhora de idade que não tem nome, mas eu vou chamá-la de Coisa, porque a coisa em cima do poste. E essa coisa é mais um exemplo dessas velhas que vivem assombrando o cotidiano japonês. A vizinha se inicia conosco conhecendo o apartamento de aluguel de Mimi, que não parece um espaço muito aconchegante, mas é o que a gente espera de uma estudante universitária japonesa que não mora com os pais. Da universitária, que está tentando estudar, porém seu vizinho de cima não desliga um rádio alto pra cacete. Logo, ela perde a paciência e vai bater na porta dele vendo se consegue resolver. E chegando lá, Mimi, já estressada, manda ele abaixar esta caralha deste som que está incomodando a vizinhança inteira. Principalmente ela, que mora debaixo dele e está tentando estudar. Porém, o homem rebate, começa a falar que nem tá tão alto assim, e aí começa aquele clássico barraco de vizinhos que moram de aluguel. E xingamento vai, xingamento vem,
Até que o homem argumenta que se tá tão alto, por que a vizinha do lado dele não veio reclamar? Coisa que Mimi já fica puta e bate na porta da vizinha, indo tirar satisfação. Só que ninguém atende. Coisa que ela argumenta dizendo, se não tem ninguém aqui, é óbvio que ninguém vai reclamar. Porém, alguns momentos depois, a porta se abre e saindo dela, tem uma figura um tanto quanto curiosa. Uma mulher vestindo um vestido preto, com botas pretas, cobrindo seu rosto com um pano preto e seus olhos com um óculos preto. Além de seu suposto cabelo também estar coberto por um chapéu preto. E suas mãos? Adivinha? Luvas pretas. Não dá pra ver 1 centímetro da pele dessa mulher. E ela simplesmente, sinuosamente, passa andando e deixando todos chocados com sua tamanha indiferença perante a discussão entre os vizinhos. Perplexos, Mimi e o vizinho comentam sobre aquela figura curiosa. O vizinho fala que é a primeira vez que vê ela, e que até achou que o apartamento estava vago porque ele nunca ouviu sequer um barulho, mesmo com as paredes finas daquele apartamento, ele nunca ouviu uma alma viva sequer naquele lugar. Porém, Mimi não se deu por vencida e foi bater na vizinha da vizinha do lado do vizinho, que nesse caso é uma senhora por volta dos seus 50 anos, que, bem, segundo ela não se incomoda tanto com barulho porque ela até que mora bem longe do cara, então não tem por que reclamar. Mas ela recomenda a Mimi bater novamente na porta da vizinha, já que ela acha que ali moram umas outras 2 ou 3 mulheres. Porque toda vez que aquela senhora vai pro mercado de manhã e volta, ela sempre vê mulheres de alturas diferentes entrando naquela porta, porém sempre vestidas com a mesma roupa. E ela até comenta de como é estranho que moram 3 pessoas no mesmo apartamento, mas ela nunca escuta um barulho sequer. Mas depois desse relato assustador, Mimi decide não bater na porta e só fica ponderando sobre como vai ficar o seu problema com barulho. Porém, eventualmente, os problemas que ela tinha com barulho sumiram. O homem espontaneamente parou de tocar seu som alto à tarde. E os dias se passam e Mimi acaba se questionando o que será que fez esse homem mudar de forma tão espontânea, se nem ela batendo na porta dele berrando adiantava? Por que ele simplesmente, de bom grado, decidiu desligar o som e virar um vizinho decente? E essa resposta veio até ela alguns dias depois, quando ela estava voltando para sua casa, ela viu aquele vizinho sentado no chão, quase em posição fetal, com uma cara de perturbado. E ao ter a visão desse homem claramente alterado, Mimi decide abordá-lo e perguntá-lo o que ele estava fazendo ali num lugar tão aleatório que é atrás do prédio. O homem em primeiro momento se assusta, porém ele começa a falar das mulheres de preto do lado de seu apartamento. Ele diz que tem se questionado muito nos últimos tempos que tipo de vida essas 3 vivem. Afinal, 3 pessoas vivendo no mesmo apartamento pequeno deveria fazer algum barulho. Ele deveria escutar, afinal as paredes desse prédio caíram em pedaços são muito finas. Ele tinha que escutar algum barulho de vida, de cotidiano. E quando ele ia falar o que ele havia feito a respeito, uma silhueta acaba o cobrindo. Silhueta essa que pertence a uma das 3 mulheres de preto. Essa sendo mais alta do que a que vimos no corredor. E eu não diria só mais alta, eu diria que ela é extremamente alta. Quer dizer, essa mulher é mais alta que a porta que dá pro prédio. Ela tem fácil uns 2 metros de altura, a Mimi bate na cintura dela. O homem perturbado começa a se questionar mais e mais sobre que tipo de vida essas 3 malucas vivem. Mas, enfim, Mimi não tem tempo a perder com isso e volta para sua casa para estudar. Mas naquela mesma noite, ela de repente escutou um grito vindo do apartamento de cima. E na manhã seguinte, o homem se mudou às pressas, pegou todas as suas quinquilharias e saiu daquele prédio. E mesmo intrigada com aquele acontecimento, Mimi decide pedir para seu proprietário a movê-la do apartamento de baixo para o de cima. Afinal, os apartamentos de cima eram mais novos e ela precisava de um pouco de paz para estudar. E não é como se tivessem muitos vizinhos fazendo barulho. E no dia de sua mudança, Naoto, seu namorado, e o amigo dela, Tanaka, a ajudaram a levar seus móveis. E durante essa mudança, Mimi acaba esbarrando na mulher de preto e derruba suas compras. A mulher de preto se incomoda, porém ela vai direto para seu apartamento deixando as compras no chão, mesmo Mimi tentando entregar para ela. Porém, nossa protagonista, no auge de sua educação, tenta pegar a mulher pelo braço para entregar as compras. Porém, quando ela vê o que tem por debaixo do pano da manga, ela só vê
uma simples, porém extensa, placa de metal no lugar de um braço. E como dá pra ver, não era uma prótese, não era um acessório, era literalmente o braço da mulher, uma porra de uma barra de ferro chapada. Porém, a mulher logo tira a mão de Mimi de seu braço e entra no seu apartamento, sem as compras. Mimi, apavorada, vai para o seu apartamento e conta tudo o que viu para seus colegas. Porém, nenhum deles parece acreditar. E mais tarde naquele dia, Mimi, ainda curiosa sobre qual tipo de vida que aquelas mulheres estranhas viviam, acaba olhando para a parede que a divide delas e percebe que tem um pequeno buraco que conecta os apartamentos. Um buraco feito de maneira recente, provavelmente por aquele vizinho que endoidou e foi embora. E olhando através do buraco, ela vê apenas uma das mulheres, fazendo uma atividade um tanto quanto estranha. Ela de fato não tem braços, ela tem apenas barras de metal chapadas que ela está desparafusando. E ao fazer, a mulher tem a capacidade de esticar os seus membros, o que deixa Mimi claramente apavorada, porém ela deixa transparecer isso com um pequeno grito, que atrai a atenção da mulher, que logo começa a estender seus membros por todo o quarto de Mimi através do buraco, tentando a matar. E sem sucesso, eventualmente ela para e recolhe seus membros de volta para o seu apartamento. E Mimi chega à óbvia conclusão de que não haviam nem 2 nem 3 mulheres, apenas uma com a capacidade de estender seus membros, modificar sua altura, deixar seus braços maiores. Ela logo puxa sua estante de livro para a frente do buraco na parede para tentar se proteger. Mas ela escuta um som tanto quanto estranho vindo de sua janela. E quando ela abre a cortina para olhar, ela se depara com aquela mulher com seus membros estendidos a mais de 5 metros de altura, chegando no último andar do prédio, pronta para pegá-la através da janela. E quando ela se infiltra no apartamento de Mimi, ela acaba se descuidando e deixando seu óculos escuros cair, revelando para nossa protagonista como seria a sua face. Porém, Mimi desmaiou e não se lembra. Tudo o que ela sabe é que, mesmo depois desse episódio bizarro, a mulher de preto continua morando do seu lado como se nada tivesse acontecido. E como é típico das histórias de terror de Junji Ito, não teremos uma explicação do que é essa mulher, quem ela é, ou o que ela quer. Ou melhor ainda, o que ela é. Porque, pelo que vemos, ela não parece nem ter mãos. E o que tem debaixo do casaco que fez Mimi desmaiar e nem se lembrar? E por que a mulher não matou Mimi desmaiada? Por que ela consegue estender seus braços e por que ela vive num conjunto habitacional qualquer? São perguntas que sempre deixam na cabeça quando se falam de Junji Ito. Ele nunca explica seus contos de horror e aqui não vai ser diferente. O verdadeiro terror é o desconhecido. O barulho na relva se inicia com Mimi e Naoto numa caminhada matinal para descansar a mente. E, por incrível que pareça para esses contos, tudo está perfeitamente normal, até um tanto quanto romântico, quando, de repente, Naoto acaba escutando um barulho na relva. Em meio às árvores, ele acaba se deparando com uma visão não tão sobrenatural. Enforcada em meio aos carvalhos escuros, a mulher está de costas para os dois. Mas o casal tem como seu primeiro instinto tentar ajudá-la. Porém, a mulher parece já ter sido enforcada há muito tempo. E ao verem o salto alto dela no chão, eles concluem que o barulho mais cedo foi o salto dela caindo de seu pé. Por mais que tenha algo estranho escorrendo de suas meias, que, na verdade, está vindo de mais alto. Há algo escorrendo de dentro do corpo dela. Não sabemos a cor, já que o quadrinho é preto e branco, mas é um líquido viscoso e pesado, até um pouco esquisito de pensar em parâmetros não sobrenaturais. Mas, independentemente do porquê ela se suicidou, Naoto quer descer o corpo, para que a alma da pobre mulher possa descansar em paz. E quando foram se aproximar mais do cadáver, novamente eles escutaram um barulho estranho de algo caindo. Mas o sapato esquerdo dela já está caído, e o sapato direito continua em seu pé. Então, que barulho foi esse de queda? E antes que eles pudessem pensar em qualquer coisa, eles percebem que o rosto apodrecido do cadáver está virado para eles. E descobrimos que aquele líquido escorrendo é algo vazando de seus olhos e boca. Eles concluem que a corda devia estar torcida, por isso a mulher foi virando devagarinho para a direção deles, mas isso já é terror demais para aqueles dois.
Então eles decidem só ligar para a polícia resolver esse problema, quando do meio da saia da mulher cai algo preto, obscuro e que não é desse mundo. E isso acontece múltiplas vezes de maneira seguida, mas ao olhar o chão, não há nada. O casal terminantemente se assusta e sai correndo da relva, mas durante todo o caminho, o cadáver ainda estava encarando eles. Quem era essa mulher que se enforcou? Por que ela fez isso? O que estava escorrendo dos seus olhos e boca? O que foi aquele troço preto que caiu? E ela estava mesmo morta? Porque ela estava encarando quase que conscientemente Naoto e Mimi durante cada curva. Então, será que aquela mulher realmente tinha partido desse mundo? Bom, são respostas que, novamente, não teremos. Junji Ito não vai nos dar essa folga. Na Companhia dos Túmulos é uma continuação direta de A Vizinha, e tem mais ou menos o mesmo tamanho, onde aqui vemos nossa protagonista num novo conjunto habitacional, porque é aquilo, ela não quer mesmo ser vizinha da mulher de preto. E conforme acompanhamos a rotina matinal de Mimi, vemos que aquele conjunto habitacional é bem bom, até melhor do que o anterior, mas ele tem um probleminha. Mimi mora de frente a um cemitério. Sim, essa menina atrai coisa esquisita. Mas, deixando esse detalhe de lado, Mimi está recebendo uma visita de Naoto, que, ao ficar sabendo do cemitério, decide dar uma caminhada com Mimi, que, bom, está apavorada. E durante essa caminhada, eles acabam vendo um amontoado de terra bem alto em um dos túmulos. E Naoto explica que isso é um amontoado normal de quando alguém é enterrado, que esse monte de terra vai eventualmente baixar para dentro do caixão da pessoa. O que deixa a Mimi apavorada, porque acontecem sepultamentos naquele cemitério, que, lembrando, gente, no Japão não é tão comum as pessoas serem enterradas. Na real, o procedimento padrão é cremá-las, porque é aquilo, o Japão não tem tanto espaço assim para abrigar tantos corpos, e é muito mais prático você cremar a pessoa e preservar suas cinzas. E mais tarde, no dia daquela caminhada, Mimi vai dormir ainda apavorada. Mas agora, com um motivo, porque ela começou a escutar um barulho de rangido muito alto vindo daquele cemitério. E como estava tudo escuro, mesmo ela olhando pela janela, não conseguiu identificar de onde vinha o som. Já no dia seguinte, Mimi acorda e começa sua rotina. Vai na varanda pegar um ar fresco e acaba encontrando seu novo vizinho de porta. Muito melhor do que a porra da mulher de preto. Mas enfim, o homem está fazendo seus exercícios matinais e Mimi aproveita para perguntar se ele ouviu os barulhos estranhos de rangidos vindo do cemitério ontem à noite, coisa que o homem responde que não ouviu nada. E logo depois disso, Mimi decide dar uma caminhada novamente pelo cemitério, porém dessa vez sozinha. E naquele túmulo que chamou a atenção de Naoto e dela da primeira vez, Mimi percebe que ele está virado. E dá pra ver as marcas de movimento, então foi algo bem recente. Talvez o barulho de rangido tenha sido aquele túmulo se mexendo. E depois dessa visão, nossa protagonista passou a ouvir aqueles barulhos de rangido toda noite vindo do cemitério, a deixando apavorada. E em uma noite, ao olhar pela janela, ela acaba vendo Hitodama no céu. Que, pra você que não sabe, Hitodamas são uma espécie de bola de fogo que representa a alma humana fora do corpo no folclore japonês. Você provavelmente já viu isso em animes, esse tipo de coisa. Gente, pelo amor de Deus, isso tem Hanako-kan. Todo mundo já viu um Hitodama, só não sabia o nome. Viu? Esse canal também é cultura. Mas enfim, voltando para a história. Mimi conta isso para Naoto no dia seguinte, que não acredita. Ele permanece cético, dizendo que provavelmente é impressão. E então, nossa protagonista decide mostrar a ele a prova cabal de que ela não tá doida. O túmulo virado. E isso, Naoto não tem como negar. Mas ele começa a perceber um padrão estranho. Tem várias lápides viradas de diferentes maneiras. E, ao ligar os pontos, Naoto corre com Mimi para o seu apartamento e abre a janela, finalmente percebendo que todos os túmulos do cemitério estão virados para o quarto dela. E depois desse episódio bizarro, Naoto decide acompanhar Mimi pela noite, para garantir que esses Hitodamas e essas paradas são só uma coincidência bizarra. Mas no mais tardar da madrugada, ele acaba vendo junto dela os Hitodamas voando pelo céu perturbados. E no meio dos túmulos, eles veem uma silhueta humana, que ao ser iluminada pelo Hitodama,
acaba se revelando sendo o vizinho musculoso da Mimi, que está virando os túmulos e se exibindo perante deles. Naoto se emputece e grita pro homem o que ele acha que tá fazendo, o que o assusta e o faz derrubar um dos túmulos dentro da cova, o que faz o homem cair e ficar imobilizado. Logo, o casal ligou para a polícia, que chegou rapidamente para resolver o episódio bizarro, levando o homem para interrogatório e tornando o caso público, o que fez com que os entes queridos das pessoas que morreram fossem de volta ao cemitério, tendo que revirar os túmulos novamente para a posição correta. E após Naoto ir embora, Mimi percebe que seu vizinho voltou para casa. Porque é aquilo, não é muito crível que você fazer um ato de vandalismo com túmulos, e um vandalismo que pode ser tão rapidamente resolvido, te dê uma punição maior do que um esporro da polícia. E logo na tarde daquele dia, Mimi acaba vendo aquele homem novamente se exibindo para os túmulos de sua varanda. Mas o homem a percebe e então decide se desculpar pelo dia anterior. E admite que o porquê dele fazer isso é um prazer exibicionista em exibir sua vitalidade para os que já se foram. Ou seja, o homem gosta de esfregar na cara dos espíritos já mortos que ele está vivo, ele tem um corpo são e que, em todas as medidas, ele é mais potente que esses espíritos já foram algum dia. E naquela mesma noite daquele dia, vemos o Hitodama voando e novamente o homem revirando a porra das lápides, se exibindo, contraindo seus músculos como um verdadeiro doente. Mimi só pensa que isso é muito, muito triste, porque esse homem deve ser tão solitário, mas tão solitário, que as únicas coisas que o dão atenção são os espíritos. Porém, em um dos túmulos que ele revirou, Mimi percebe um detalhe macabro. Um conjunto de rostos está saindo de dentro da pedra e eles não estão esculpidos. Parece algo biológico. Parece até mesmo que aquela pedra é feita de carne. E esses rostos penados estão espalhados por todo o cemitério, nas costas e nos lados e nas laterais de todos os túmulos, que agora estão todos olhando para Mimi. Isso a assusta profundamente e ela se esconde debaixo de seu futon, tentando dormir sabendo que tem centenas de pessoas a encarando. E logo pela manhã, os entes queridos das pessoas que habitavam aquele cemitério foram bater na porta do homem como uma verdadeira multidão raivosa tentando pará-lo. E eventualmente, ele teve de se mudar. E Mimi se questiona se ele foi para outro cemitério continuar fazendo o que fazia. E dessa vez, não havia monstro, não havia muito mistério e nem muito horror. Apenas um homem triste, solitário e pervertido, exibicionista, que achava que tinha mais poder do que os próprios espíritos daqueles que se foram e podia esfregar isso na cara deles. A Praia, o meu conto favorito dessa coletânea, se baseia numa semana de férias que Mimi, Naoto e 2 amigos deles, Tanaka e Furusawa, foram tirar na praia. E no caminho até a hospedagem deles, os 4 amigos decidem parar o carro e descansar um pouco, já que eles já estão viajando há horas. Porém, enquanto todos dormem, nossa protagonista acaba acordando. Ao ouvir um barulho muito esquisito vindo de fora do veículo, ela decide olhar pela janela e descobrir o que é isso. Só para se deparar com um cadáver apodrecido, nojento e escorrendo tudo quanto é tipo de fluido, andando como se fosse uma alma viva, saído diretamente do mar. Ela se assusta e logo acorda Naoto para ele ver também aquela desgraça. Porém, aquele cadáver, homem, quem sabe, já havia desaparecido na escuridão da noite. Mas, de toda e qualquer forma, pulando para a manhã seguinte, os 4 chegaram ao seu destino, uma bela praia de águas cristalinas, onde Naoto continua cético sobre os relatos de Mimi sobre um cadáver ambulante, e os outros 2 só estão se divertindo sem se preocupar com nada. E no quiosque em que eles estão, a atendente, uma jovem mulher praticamente da idade deles, muito bonita, de cabelos pretos, se intromete na conversa dos namorados para dizer que Mimi está correta. Aquela praia é um local que atrai muitos espíritos, por conta do quebra-mar que já afogou dezenas de pessoas. Então, vira e mexe alguns aparecimentos como cadáveres, espíritos e coisas sobrenaturais
é bem comum por lá. Mas Furusawa, que apareceu junto do seu amigo na hora em que a menina estava explicando isso, não deu a mínima. A única coisa que ele prestou atenção é que a atendente era muito gata. Então, ele arrasta Tanaka para tentar dar uma ideia nela e, por incrível que pareça, a cantada, que a gente não sabe qual foi, realmente deu certo. O Furusawa aparentemente tá tendo um rolo com a atendente, que eventualmente se junta ao grupo de amigos nas férias, já que, mesmo ela tendo serviço, o lugar anda bem parado, então ela pode muito bem ficar curtindo com eles. Mas, eventualmente, enquanto eles estavam tirando belas fotos para recordar daquela viagem, a atendente acaba dizendo que tem que retornar ao serviço e os deixa com um último aviso de não ir à praia à noite e de tomar cuidado, porque muito surfista acaba morrendo por ali. Mas à noite, os 4 acendem uma fogueira, começam a conversar, coisa de adolescente na praia. Mas, eventualmente, Furusawa acaba ficando bem cansado cedo, que não é muito do feitio dele. Mas faz sentido, ele pegou muita onda no dia, então deve estar cansado. Ele vai pro carro mais cedo dormir e deixa os outros 3 na fogueira. Porém, alguns minutos depois, Furusawa sai do carro correndo e vai em direção à água, no meio da noite. O que desespera Naoto, Tanaka e Mimi, que vão correndo atrás dele, porque naquele ritmo ele ia acabar se afogando. Mas ele tá desesperado, não deixa Naoto levar ele para a superfície e continua nadando para dentro do mar. Mas eventualmente os 3 conseguem puxar ele de volta para a superfície, mas não para sua sanidade. E ele começa a berrar como tem um monte de crianças se afogando na praia, de como a professora pediu para ele ir resgatar as crianças e elas estão gritando, estão morrendo, uma por uma. Mas, ao olharmos o mar, não tem nada. Nada além da escuridão, que confunde o limite entre o céu e as águas. Mas, Furusawa não se dá por vencido, sua insanidade já toma conta de seu corpo e ele continua berrando como ele tem que ajudar as crianças. Então, os 3 decidem arrastá-lo para o carro e trancá-lo pelo resto da noite, para ver se de manhã ele vai ter voltado ao normal. Mas, infelizmente, quando todos acordaram, Furusawa não estava mais no carro. Eles procuraram, até que por volta das 10 da manhã, encontraram o cadáver dele afogado. E perante a visão de seu amigo morto, a atendente reaparece e fala que ali, há muito tempo, crianças de um jardim de infância acabaram se afogando, engolidas nas ondas do mar. E uma professora, que infelizmente estava com eles, morreu tentando salvá-los. Logo, os 3 que sobraram retornaram para sua cidade após aquelas férias macabras. E durante uma conversa sobre aquilo, Mimi e Naoto perguntam a Tanaka se ele revelou as fotos que eles tiraram lá, para terem lembranças do falecido Furusawa. E Tanaka, muito nervoso, diz que revelou, mas tinha algo diferente com aquelas fotos. E quando ele nos revelou elas, todas as fotos que tinham Furusawa estavam repletas de espíritos atormentados de crianças, todos se agarrando a ele e gritando por socorro. Mas nosso casal acaba percebendo que Tanaka não entregou nenhuma foto em que havia a presença da atendente. Coisa que, ao ser questionado, Tanaka se descontrola. Diz para não o questionarem sobre as fotos que aquela mulher aparecia. Não havia nada nesse mundo que iria o fazer encarar aquilo novamente. Ele queimou aquelas fotos para nunca mais serem vistas por ninguém. O que nos deixa a dúvida. O que Tanaka viu de tão perturbador na aura daquela menina? Já que ele manteve as fotos do Furusawa cercado de crianças mortas, o que poderia ter de tão sombrio na aura daquela garota? A sós com ela se inicia já com uma visão perturbadora, onde vemos uma mulher vestindo um belo vestido branco se incendiando até a morte, num claro suicídio. Mas ao voltarmos para o ponto de vista de nossa protagonista, vemos que ela está visitando a casa de seus pais. E ao chegar lá, ela vê sua irmã mais nova cuidando de uma garotinha ainda mais nova que ela, coisa que ela questiona, e sua irmã Hana diz que aquela menina é filha de um conhecido de seu pai, que vai ficar ali por um tempo por determinadas complicações. Porém, ao ver que Mimi pode cuidar da menina, Hana simplesmente larga ela pra Mimi e não volta mais. E assim, gente, é justo, quer dizer, porra, ela é uma criança, ela não tinha que estar sendo babá. Mas enfim, depois dela ter sido largada para Mimi, a menina chamada Kei não desgrudou dela nem por um segundo, como um verdadeiro encosto.
A menina tinha uma aversão quase que anormal a ficar sozinha. Ela era incapaz de deixar o lado de alguém, sempre precisava estar acompanhada. E algo interessante de se notar é que toda vez que ela era deixada sozinha, a menina aparecia com marcas de fuligem no rosto. E conforme os dias se passavam, essas marcas de fuligem pararam de se limitar só ao rosto da menina e começaram a aparecer por toda a casa da família da nossa protagonista. Coisa que Hannah afirma ser culpa da menina Kay, que está sempre coberta de fuligem. Ela de alguma maneira está sujando a casa inteira. Porém, a mãe tanto de Mimi quanto de Hannah diz para a mais nova ser boazinha, pois a Kay está passando por uma situação muito complicada, já que sua mãe recentemente faleceu por vontade própria. E a própria Kay não sabe disso. E mais tarde naquele dia, quando Mimi estava para dormir, junto de Kay, obviamente, ela questiona a garotinha por que ela não consegue ficar sozinha. E a menina admite que toda vez que ela fica sozinha, uma figura obscura aparece, se manifesta ao seu lado. E ela afirma que essa figura nunca deixa ela em paz. E mais tarde naquela noite, Mimi acaba acordando de madrugada porque não estava conseguindo dormir direito e percebe uma marca de fuligem no rosto da pequena Kay. Porém, essa marca tem o formato de uma mão. Então, Mimi decide perguntar a seus pais mais informações sobre aquela menina estranha e acaba conseguindo descobrir que a mãe dela era, obviamente, aquela mulher de vestido branco que vimos no começo da história, que ateou fogo a si mesma. E Mimi começa a ter a suspeita de que talvez o espírito da mãe esteja rondando a menina, mas ela descarta essa ideia. Isso é ridículo. Afinal de contas, quando ela abrir a porta do quarto, não vai ter ninguém ali. Deve ser só imaginação de criança. E quando ela abre a porta, o quarto está completamente coberto de fuligem. E em seu centro, perto de Kay, há uma sombra obscura a rondando. Logo, Mimi agarra a menina e atira do quarto. As duas, em desespero, pedem para os pais de Mimi convocarem urgentemente a porra de um exorcista, que chegou no dia seguinte, um autêntico sacerdote. Começou o ritual de expurgo da alma penada, que, diga-se de passagem, foi bem violento. E durante 5 horas, o homem e o espírito da mãe falecida de Kay lutaram pelo controle daquela casa, sujando tudo de fuligem e deixando todos exaustos. Mas no fim, o espírito de fato foi expulso. E, infelizmente, os pais de Mimi terão que lavar a casa e a loja inteiras. Mas pelo lado bom, depois da cerimônia de 7º dia da morte da mãe da pequena Kay, ela se tornou uma menina feliz. O Círculo Carmesim se inicia com Misa, a melhor amiga de Mimi, a própria Mimi e Naoto numa caminhada, onde nela se iniciou uma discussão entre o casal. Discussão essa sobre a pauta do além-túmulo, se fantasmas existem de fato ou não. Coisa que Mimi defende de pé junto que existe e, gente, né, depois de todos esses contos vocês ainda têm dúvidas, mas enfim. E Naoto diz que não, que nada do que eles já vivenciaram é algo sobrenatural ou do além-túmulo. É tudo impressão e tudo pode ter uma explicação científica que eles não sabem. E a discussão escalona, até que Mimi se cansa com a grosseria de Naoto e decide cortar relações com ele, puxando Misa pelo braço e saindo dali. E já mais calma, Mimi pergunta para Misa se ela acredita no além-túmulo, coisa que Misa também acredita piamente, pois ela própria tem se deparado ultimamente com um fenômeno sobrenatural bem bizarro, que ela decide mostrar para Mimi. E Misa leva nossa querida Mimi para um sítio de demolição, onde ela explica que ali era a casa de seus avós e seu tio, mas ela está sendo demolida. Porém, esse processo acabou sendo interrompido porque enquanto estavam detonando a cozinha, acabaram encontrando algo enterrado lá. Mais especificamente, uma pequena sala de aspecto bem antigo, com um círculo carmesim na parede. Algo muito bizarro, porque não tem nenhuma forma de acessar, aquele cômodo está abaixo do chão, sem nenhuma escotilha, escada nem nada. E é aquilo, não tem nada ali dentro, é só um quartinho com um tatame e uma pintura muito estranha na parede. Para que aquele cômodo servia? E para deixar Mimi a par da gravidade da situação, a amiga a conta uma história muito bizarra.
Tal relato se passa algumas semanas antes, quando seu tio decidiu que iria reconstruir a casa de seus avós. Mas, ao propor isso ao seu pai, no caso o avô de Missa, o velho foi tremendamente resistente, pois a casa tinha um grande valor sentimental. Mas, independente da vontade do senhor, o tio demoliu a casa praticamente à força. E foi quando ele começou que foi encontrado aquele cômodo bizarro abaixo do piso. E então, descobrimos que aquela casa é muito mais velha do que imaginávamos, pois ela existe desde os tempos do avô do velho. Ou seja, ela é muito, muito antiga. Aquela casa deve ter mais ou menos uns 200 anos para cima. E a primeira teoria é que aquele cômodo servia para adorar os deuses, pois o círculo vermelho poderia fazer uma alusão à bandeira do Japão. O que fez com que o senhor de idade concluísse que aquilo era um cômodo sagrado e não poderia ser demolido. E então, ele decidiu se isolar naquele pequeno quartinho, numa forma de impedir seu filho de destruir o que sobrou de sua casa. E assim ele ficou, até que, repentinamente, o velho desapareceu dentro do quarto. E como se já não bastasse isso, alguns dias depois, quem acabou sumindo foi a esposa do velho. E durante essa série de desaparecimentos, o tio de Missa acabou percebendo algo interessante. O círculo carmesim estava ficando com um vermelho mais forte. Toda vez que alguém desaparecia, o vermelho ia ficando mais e mais brilhante, ele ficava mais intenso. E logo após fazer essa observação, mais especificamente alguns dias depois, o tio de Missa também desapareceu. E o vermelho, como sempre, ficou mais intenso. Tal história acaba assustando Mimi, e as duas decidem sair daquele cômodo, com a teoria mais aceita sendo de que talvez esse círculo seja alguma espécie de portão para o além-vida. E alguns dias depois da visita à casa de Missa, Naoto e Mimi continuam brigados, obviamente, mas isso não é importante aqui. Vemos no cenário da sala de aula das duas que Missa acabou indo para aquele cômodo sozinha no dia anterior. O que deixa a Mimi preocupada, afinal, a Missa está se arriscando a se tornar uma desaparecida, mas a Missa afirma ter encontrado uma possível pista de onde foram os desaparecidos. E logo após a aula, ela leva sua amiga para ver. E ao chegar na entrada do cômodo subterrâneo, Missa, como uma verdadeira filha da puta, empurra Mimi e a joga fazendo-a cair de costas bem no tatame do cômodo. Leva seu telefone e pede desculpas. Ela diz que seu tio e seus avós realmente sumiram, e que com certeza sumiram dentro desse cômodo. Então, ela decidiu aproveitar para fazer Mimi desaparecer também. Mimi grita de horror e grita, berra por ajuda e berra para Missa retornar, mas nada adianta. Afinal, Missa tinha um encontro marcado com Naoto. E adivinha só? Ela se confessa para o rapaz. Então, o plano era bem óbvio: dar cabo da atual para se tornar a atual. E falando nela, Mimi tenta escalar, tenta pular, tenta fugir, tudo para não desaparecer. E enquanto ela berra, grita e esperneia, o círculo carmesim vai crescendo e se espalhando pela parede. E ele vai espalhando, 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 ficando mais forte, mais escuro. E Mimi começa a gritar por socorro, por ajuda, implorando por sua vida, enquanto o vermelho começa a consumi-lo. E, eventualmente, a porta do cômodo se abre, com ninguém mais, ninguém menos que Naoto segurando sua mão e a puxando para fora. E após salvá-la, ele explica que teve um pressentimento de que tinha que ir ali e fazer alguma coisa, ajudar alguém. E quando chegou lá, acabou vendo Mimi berrando por ajuda. E chegando no térreo, eles veem Missa, chorando, triste e encarando o chão. Mas decidiram não fazer nada. Deixaram a menina ali, para nunca mais ser vista depois. Então, já podemos supor que o vermelho da parede ficou mais intenso. A placa no campo é o último conto dessa coletânea e talvez o mais curto e, quem sabe, o mais sem graça. A história acompanha Mimi após não conseguir pegar um ônibus para voltar para casa e tendo que andar até a estação de trem, no meio da grandíssima noite, mais especificamente, no meio da escuridão da lavoura. E durante o caminho, ela vê uma placa que dizia que havia uma obra à frente. Coisa que não é nada estranho, porém a luz da lua acabou fazendo uma sombra nessa placa. Uma sombra de um homem atrás dela. E a sombra começa a crescer, a crescer, a crescer, e Mimi se apavora e sai correndo. Mas, alguns dias depois, ela retornou com Naoto para ver aquela sombra,
e não havia nada. Nada além de uma sombra quadrada da placa. Bom, meu caro espectador, caso você não tenha percebido até agora, o tema que conecta todos os contos da antologia Contos de Horror da Mimi é o horror comportamental. O horror comportamental é um tipo muito específico de fazer terror, que se sustenta ao criar paranoia e muita desconfiança através da quebra de normas sociais. O que eu quero dizer com isso? Bom, o horror comportamental acaba sendo aquela suspeita que você tem do seu vizinho estranho, sabe? Aquele que tem um cheiro estranho no apartamento dele, ou que tem um hábito muito esquisito de sair à noite e voltar só de manhã, ou aquele seu primo que você não vê faz um tempo, tá aparente na aparência dele que ele tá meio esquisito. Você não sabe mais com que ele trabalha, e ele fala de um jeito muito estranho. Ou talvez, em exemplos mais populares, a família esquisita e bem racista da sua namorada que esconde um segredo bizarro. Tem vários exemplos de horror comportamental muito bons, como esse que eu acabei de dar do filme Corra, mas que, para explicar de um jeito bem simples, o horror comportamental é um horror construído através não de monstros fictícios, espíritos e fantasmas diretamente, mas sim de pessoas. Seres humanos muito esquisitos. Porque pensem bem, nessa coletânea de contos de horror, nós vemos muitas coisas sobrenaturais. Tipo, muitas coisas sobrenaturais mesmo. Não temos, assim, um conto que eu me lembre que não tenha um evento sobrenatural. Porém, todos esses eventos sobrenaturais são perpassados por seres humanos. Em A Coisa em Cima do Poste, temos como assombração uma senhora de idade. Em A Vizinha, temos uma vizinha esquisita que, por mais que possa não ser humana, ela é um ser humanoide e sempre é tratada como outro ser humano, mesmo que ela tenha habilidades bizarramente esquisitas de ficar ampliando e diminuindo os membros do seu corpo. O Barulho na Relva, temos um evento sobrenatural, que é os efeitos daquele cadáver, porém, ainda assim, é um cadáver de um ser humano, de uma mulher humana. Então, novamente, perpassado por pessoas. Na Companhia dos Túmulos, temos vários espíritos e ritodamas voando por aí. Porém, quem causa tudo isso é aquele exibicionista nojento. Já na praia, temos vários fantasmas de crianças mortas e a própria professora, sem contar o cadáver que Mimi viu no carro. Mas tudo isso é perpassado por um único ser humano, que parece ter um papel maior na história que nunca saberemos. Aquela atendente bizarra e muito gata. A sós com ela, temos o espírito da mãe morta da menina que se suicidou. Porém, esse espírito se introduz na história através da própria menina, que tem o hábito muito bizarro de não conseguir ficar sozinha de jeito nenhum e entrar em desespero. É natural para crianças não quererem ficar sozinhas? Sim, porém essa tem muito mais medo, o que é um comportamento muito incomum. Característica clássica do horror comportamental. Já no Círculo Carmesim, temos esse evento estranho de uma espécie de círculo que engole pessoas, mas isso é perpassado novamente por Missa, que, quem sabe, também não tenha dado um sumiço nos seus parentes como ela queria dar com a Mimi. E a placa no campo, temos a sombra de um homem, não de uma placa. Claro, a placa é o evento sobrenatural aqui, porém seu efeito é perpassado por um humano, aquele a qual a sombra pertence. Em todos esses contos, não temos uma entidade cósmica como em Uzumaki, perpassando tudo. E não temos um ser bestial bizarro como um gato ou um peixe, que são coisas que Junji Ito gosta muito de trabalhar, perpassando o horror. Não. Tudo aqui é feito por seres humanos. Até quando a ação é sobrenatural, os humanos são quem faz isso. E eu diria que talvez isso tenha uma conexão com a nacionalidade do Junji Ito. Afinal, ele é um mangaka japonês. E pelo Japão ser uma sociedade conhecida por suas normas sociais muito rígidas, não me é muito longe de pensar que o porquê de suas lendas urbanas serem sempre perpassadas por humanos com hábitos estranhos seja porque nessa sociedade talvez o verdadeiro terror não seja demônios, não seja bruxas, não sejam espíritos da montanha. Talvez o horror de verdade para um cidadão japonês seja um vizinho suspeito.
um colega de trabalho esquisito ou uma criança que parece saber demais do mundo. Talvez o verdadeiro terror que assole um cidadão japonês médio seja a desconfiança de quem está ao seu redor. No mais, eu acho que é isso. Contos de horror da Mimi, na verdade, é uma grande forma de nós refletirmos como nenhum de nós está seguro vivendo nessa tal sociedade, onde, do lado da nossa porta, talvez dentro da nossa casa, estejamos vivendo com um assassino. Mas é isso. Bye bye!